Está escrito assim, ó. Preciosa, acharam? Todo mundo acharam? É preciosa e aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tá. Esse estudo é continuação do estudo índio. Tá? Então, acho que esse estudo vale para todos nós. Acho que não é só para eles. Hoje vamos falar sobre o quê? Aqui fala morte. Né? Aqui fala a morte dos seus santos. Quer dizer que, falando a morte do crente. Né? Nós tem que colocar bem claro, a morte do crente. Não é morte do incrédulo, não é qualquer morte. Morte do crente. Irmãos, vamos entender primeiro significado, palavra, o que significa morte? Porque português é morte, é sentido de que não tem vida, não é? Uma pessoa morreu, não tem vida, né? Mas em texto hebraico, grego, ele fala bem claro, sentido um pouco diferente do português, né? Quando fala morte em grego, usa dois vocabulários bem diferentes de significado. Necro, a palavra necro é cadáver, falando sem vida. Então, em português usa a palavra também cadáver, né? Necro, fala necrotério, né? Necropia, né? Usa a palavra necro, que é cadáver, que é morto, né? Morto ou necro, ou cadáver, sem vida. Mas tem outra palavra que significa separação, não é sentido de cadáver, mas sentido de separação. Então, quando a gente lê texto, a gente traduzir em português, a gente sente dificuldade de traduzir em português. Então, aqui fala a morte, né? Aqui fala a morte dos seus santos. Que morte aqui? Aqui é cadáver? Aqui é negro? Não é. Aqui não está falando negro. Aqui a morte, sentido de quê? O que é separação. Separando o quê? Separação do espírito e corpo. Né? Corpo, espírito dentro de mim, separando. Quando o espírito sai, sem microfone, dá para ouvir, né? Dá para ouvir, né? Quando o espírito sai do corpo, né? Aí sim, usa a palavra morte. Não é necro, sim, separação. Então, aqui falando a morte do crente, falando a morte física, morte corporal. Aqui não está falando a morte espiritual, a morte física. Então, crente morre, né? Todo mundo morre um dia, né? E a gente ser enterrado, esse corpo ser enterrado. Quando um crente morre, o que acontece? Esse texto fala assim, ó, preciosa ao olho do Senhor. Quer dizer que quando um crente morreu fisicamente, como que Deus olha? Coisa preciosa. Preciosa. Para entender mais fácil, vamos supor que você tem a pedra preciosa. Vamos supor que você tem um safira, né? Tem um safira, esse vale 3 milhões de reais. É preciosa, não é preciosa? Aí, como que você trata essa pedra? Eu tenho uma pedra safira preciosa, é pedra, então você vai deixar ao lado do banheiro. Deixa o banheiro. Aí ninguém faria isso.
Como que você vai tratar? Você vai pegar, polir, limpar e vai colocar onde? Cofre grande, cofre bem grande, né? Deixa ela cofrinho lá. Porque coisa valorosa, preciosa. Ninguém faz objeto precioso, maltrata. E sempre sua atenção está lá. Por que a atenção está lá? Porque é coisa caro, coisa valiosa. Então, a morte de um crente para Deus é coisa preciosa. Deus valoriza aquilo. Então, por que a Deus olha de forma preciosa? Tem motivo? Vamos entender. Agora vamos entender. Para entender isso, irmãos, talvez vocês nunca ouviram esse tipo de conceito, porque a Bíblia fala assim. Porque pessoas não pregam esse tipo de coisas. Mas vamos observar, Vou falar uma coisa que é bem diferente da morte. Casamento. Morte de crente é casamento. Quando você vai em casamento, você não vai festa. Fazer festa, casamento, Noivo, noiva fica alegre, lamentando. Por quê? Porque é um momento importante. Um momento de união. Porque noiva, noivo, depois, através do casamento, vai unir a corpo. União. A união sempre trazendo prazer, alegria, felicidade. Você vai casar, e eu estou infeliz. Isso não é casamento. Então, casamento. Como que entender casamento ou a morte? Olha, para nós brasileiros, fazer casamento é diferente de casamentos judeus da época de Jesus Cristo. Nós temos que olhar costume do casamento dos judeus da época de Jesus Cristo. Hoje, o povo de Israel não faz esse tipo de casamento. Hoje mudou muito o sistema de casamento. Mas na época de Cristo, casamento é assim. Casamento envolve 3 etapas. Fazer casamento é bem complicado para judeu naquela época. Primeiro, como que faz casamento? Noivo vai casa de noiva. Vai casa de noiva e fazer primeiro casamento. Então, primeiro casamento, onde faz? Na casa de noiva. Então, noivo quando vai lá, toda a família noiva, família noiva aqui reunido, fazer festa, fazer festa e declarando esse machão, vai virar marido dela. Essa é festa para as mulheres, da noiva, família noiva. Aí, quando termina essa festa, é oficialmente declarado casado. É casado, tá? Os dois casados. Só que, mesmo casado oficialmente, os dois ainda não fazem união. Ainda não faz união corporal. Faz o quê, então? Noiva chuta noivo, sai. Noivo, depois festa casamento. Eu sou marido dela,
Só que ainda não uniu o corpo. Faz o quê? Ele volta à sua casa. Sua casa. Ele volta à sua casa. Prepara o quê? Moradia. Porque ainda não tem moradia, né? Então, preparando moradia. Então, o período para preparar moradia, ele vai construir a casa dele, né? Casa nova, para trazer a noiva, né? Então, não é noiva, esposa, né? Então, prepara sua moradia. Quando está preparado, tudo preparado, sua casa, preparado para morar junto com ela, aí ele vai trazer ela para a sua casa. Agora, família do noivo, né? Agora, família do noivo, não é noiva. Ele vai trazendo noiva à sua casa e fazer mais uma cerimônia, faz mais uma festa. Aqui, família do noivo, fazer confirmação à noiva. Está entendendo, né? E depois, terceira etapa, como que faz? Aí, finalizando. Toda a família noiva junto, noivo junto, tudo unido aqui, ó, tudo unido, famílias. Fazer a última festa, né? Aí termina, finaliza, casamento. Aí, o que acontece? Noivo, noiva, passando a noite de núpcia. É união. Amém? Esse processo é casamento daquela época, época de Cristo. Mas, pastor, o que tem a ver com isso, com a morte do crente? Né? Está muito ligado, que agora nós vamos observar o texto da Bíblia. Né? Texto da Bíblia, e vamos observar, né, como que está ligado entre eles. Até aqui deu para entender, né? Até aqui não tem dúvida. Alguém quer fazer pergunta até aqui? Né? Tudo bem? Vamos lá. Só para entender o texto, vamos lá. Mateus capítulo 1. Mateus 1. (18). Mateus 1, 18. Acharam, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Aqui fala, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Um pouco estranha a palavra aí. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tá. Aqui, ó. Aqui, Maria, desposada, significa casou com José. José é marido, Maria é esposa. Só que aqui fala, não é coabitada. É? Para nós, mas o casal não é coabitado, como assim? Quando casa não une, né? Mas no casado não estão unidos. Por quê? Aqui está falando, é a primeira etapa aqui. Na primeira etapa aqui, José casou com Maria na família dela. E José foi para sua casa, preparando sua moradia. Né? Preparando moradia, naquele momento, Maria foi grávida. É isso que falaram. Maria foi grávida. Aí José pensando, mas, puxa, por que está grávida? Não estou entendendo. Eu ainda não possuo ela. Como que ela foi grávida? É isso que o texto está falando. Deu para entender, né? Aí, Espírito Santo falou para José, mas José, seu esposo, aqui fala esposo, marido, né? Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aí o Espírito Santo apareceu, avisou para José, né? Que ela está grávida pelo
Espírito Santo. Amém? Então, esse texto, quando lê texto, muito estranho. Por que eu sou casado e não é coabitado, não é unido? Porque ainda está, primeiro, fase de casamento. Enquanto José está preparando sua casa, e Maria está na casa da família, casa lá, família, só que ela foi grávida. Então, ele achou estranho. Por que? Aí tem medo, porque quando a traição é apedrejada da morte. Não pode trair marido ou esposa. Então, e ele fica meio preocupado. E agora, Maria, será que me traiu? Espírito Santo não. Ela foi engravidada pelo Espírito Santo. Então, você vai trazer ela sem nenhum tipo de preocupação. Então, José foi para Maria, trouxe para sua casa. A Bíblia não fala terceira etapa de casamento, não fala, mas houve casamento. Amém? Tá. Pastor, isso, vamos procurar mais esse texto, irmãos. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João 14. Evangelho de João 14. Acharam, né? Acharam? Eu vou ler, irmãos, versículo 1. 14, versículo 1. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por que Cristo falando isso? Se eu observar, capítulo 13, no capítulo 13, Jesus Cristo falando para discípulos sobre a sua morte. Cristo começa a falar sobre a sua morte. E quando ele morreu, quando ele morre, ele vai para o céu. É isso que falando, capítulo 13 fala sobre a sua morte, sua traição, depois ele ser morto, crucificado, Aí, discípulo está preocupado. Discípulo está preocupado. Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Essa palavra é surpresa para eles. Discípulos não entendiam assim. De repente, Cristo falando sobre a sua morte. Aí, ele estava preocupado. E Jesus falando, não se turbe vosso coração. Credes em Deus, mas crede em mim. Quer dizer que eu vou morrer na cruz. Não tinha preocupado disso. Não precisa preocupar disso. Por quê? Versículo 2. O que tem a ver com não preocupa com a moradia? Aqui fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar vosso lugar. Que lugar? Não é moradia? Cristo falando, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para meu pai. Quando eu vou para meu pai, o que vai fazer? Eu vou preparar as moradias de vocês. Essa palavra, irmãos, a morte de Cristo, aqui, vamos começar a falar morte aqui. A morte de Cristo, quando ele morre, ele sobe para o céu, O que acontece? Ele subir lá, vai preparar moradia para eles. Moradia quem? Os discípulos. Amém? Está entendendo, eu vou preparar moradia, eu vou para moradas para seus lugares. E eu vou retornar, eu vou voltar, Versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ele fala, eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vos também. Quer dizer, eu vou preparar, ele vai para preparar moradia. Quando a moradia está pronto, preparado, eu vou voltar para levar vocês, crentes, para onde? No reino de Deus.
Amém? É exatamente isso que está falando. Então, Jesus Cristo falando sobre casamento. Só que ele não falou a palavra casamento. O processo de tudo isso está ligado ao processo de casamento. Então, um crente, quando ele converteu, quando ele aceita Jesus Cristo, o que acontece? Ele tornando o quê? Noiva de Jesus Cristo, não é? É, não é? Jesus falou aquelas 10 noivas, aquela parábola 10 noivas. 5 noivas sábias, 5 noivas estúpidas. Amém? Noivas, esperando quem? A vinda do seu noivo. Na verdade, a palavra noiva não é correto, é marido, né? Aquela parábola falando exatamente aqui, ó, né? Já crente já foi convertido, aceitou Cristo, ele tornou, não é noiva, na verdade, mulher, esposa de Jesus Cristo. Seu marido Cristo foi para o céu preparando sua moradia. Então, 10 noivas, 10 esposas, aguardando, esperando a volta de Cristo para levar eles para finalizar o casamento. Só que 5 estúpidos não preparou óleo. O que significa isso? Ah, pastor, 5 estúpidos, eles não casou com Jesus Cristo? Na verdade, não. Por quê? Porque dentro de igreja, irmãos, dentro de igreja tem trigo e joio. Está entendendo a mensagem? Dentro da igreja tem trigo e joio, né? Somente trigo é ceifado, levado para o quê? Para guardar. E o que é joio será o quê? Queimado, não é queimado? Portanto, irmãos, dentro de igreja tem joio e trigo, sim. Tem crente e não é crente. Mas só lembra, o conceito, a Bíblia é relação noivo-noiva. Amém? Vamos procurar mais um texto. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21. Quando fala uma coisa nova, a pessoa está meio assustada. Vocês nunca ouviram isso, né? Mas é esse bíblico. Apocalipse 21. Versículo 1 e 2. Acharam, né? Vamos lá. Vi novo céu e nova terra. Esse já, enfim, Cristo já voltou, já fez julgamento, né? Capítulo 20 fala sobre julgamento, né? Capítulo 20, versículo 11, é falando sobre julgamento final, né? Já houve julgamento final. Capítulo 21, falando novo céu, nova terra. Então, vi novo céu, nova terra, pois primeiro céu, primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como o quê? Noiva, adornada para seu esposa. Aqui fala sobre casamento, noiva, esposa e casamento aqui, ó. Aqui não fala a palavra casamento, mas novo céu, nova terra, é como o quê? Como se fosse o quê? Parte de Deus ataviado como noiva, adornada, ornamentado para casamento, preparando receber seu esposo, né? Jesus Cristo. Então, ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis que tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles sendo povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Né? Então, essa expressão aqui
é uma concretização de união completo, Cristo e igreja, Cristo, crentes, né? Então aqui, por que usa a palavra bodas? Por que usa a palavra marido? Por que usa a palavra noiva? Exatamente do conceito casamento. Amém? Alguém pode pergunta? Entendeu? Vamos concluir. Vamos concluir. Quando um crente morre, antes morte física, quando aceita Jesus Cristo, Espírito Santo habita nele. Quando o Espírito habita nele, ele está unido com Jesus Cristo. Não é união mística. União não é palavra de casamento. Casamento é unido, rapaz, né? Então, eu uni com Cristo. Só que essa união é união espiritual. Esse corpo ainda vive neste mundo pecaminoso. E a gente vive neste mundo pecaminoso, só que meu espírito com Cristo unido. Eu tornei santo. Então, irmãos, o que acontece? Enquanto nós estamos vivendo aqui, no céu, Cristo está preparando reino de Deus para nós, nossa moradia. Amém? Quando a gente vive neste mundo, quando morre fisicamente, nosso corpo será enterrado. Então chama primeira fase de casamento completo. Por que primeira fase? Quando o corpo está enterrado, o espírito vai para o reino de Deus. Lá vai encontrar Jesus Cristo no céu. Aí, na verdade, aí união completa. Houve união lá no céu, porque nosso espírito está no céu, né? Só que falta uma coisa. O que falta? O corpo continua enterrado. Não tem corpo ainda. Mesmo que o espírito no céu houve unido, finalizado, vamos dizer, casamento, né? Terceiro casamento, uma parte só, que é espírito. Falta corpo. Como que faz então? O corpo está esperando a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo volta, né, segunda vinda de Cristo, todos os corpos vão ressuscitar. Né? Tanto crente quanto incrédulo, todos os corpos que morreram vão ressuscitar. Naquele momento, corpo do crente ressuscitado, vão encontrar espírito que está no céu, né? Espírito e corpo vão encontrar unindo de novo e tornando de jeito que eu sou, né? Um dia eu vou morrer também, mas quando Cristo voltar, eu vou ressuscitar. E eu vou ressuscitar sim, né? Corpo e espírito junto. Aí sim, esse corpo, nós vamos entrar no reino de Deus eternamente. Amém? Isso é finalização do processo de casamento. Então, quando termina completo mesmo a vinda de Cristo, nosso corpo, espírito junto vai entrar no céu. Por enquanto, quando ainda não voltar, por enquanto só espíritos no céu, primeira etapa foi finalizado e certeza que vai unir de novo, esperando, aguardando a segunda vinda de Cristo. Quando ele volta, unido, termina o processo de casamento. Por isso, irmãos, morte de um crente, como que Deus olha? Quando sua esposa morre, você não fica olhando ele. Está entendendo? Quando o crente morreu fisicamente, um santo morreu, Jesus está, opa! Vem aqui, minha esposa.
Vem aqui. Por isso ele olha de forma o quê? Preciosa. Trata bem. Trata bem. Amém? Deu para entender, né? Então, irmãos, para nós, ser humano, né? Para nós, quando despedir uma família, alguém morreu, a gente fica triste. Por que fica triste? Vai despedindo. Talvez muito tempo não vai ver. Fica triste, chorando. Deus está triste para despedir. Mas no céu, desculpa a expressão, é festa de casamento. Aqui na terra, os parentes estão chorando, triste. No céu ela fica, oh meu marido, oh meu filho. E Jesus faz festa, pai, festa, porque está finalizando o casamento. Por isso, para Deus, olho de Deus, morte de um crente é precioso, porque quando morreu, vai lá buscar noiva, rapaz, vai lá. E anjos, vai lá. Traga ela com cuidado. Amém? Então, irmãos, crentes, fica triste, né? Claro que fica triste. Mas, por outro lado, lembra, aquele que morreu em Cristo é uma grande festa para ele. Para ele ou para ela, não sei. Se consola o coração de nós. A gente consola o coração. Fica triste, mas ele está gozando, alegrando no céu. Isso que nós vamos observar. Amém? E também, irmãos, esse é conceito bíblico, tá? Sobre casamento. Eu falei a morte do crente é como se fosse o quê? Casamento. Por isso, Bíblia não usa a palavra morte para crente. Se você lê Bíblia, use a palavra o quê? Descanso. Dormindo. Quando uma pessoa morreu, falando, ele está dormindo. Não use a palavra morto. Está dormindo. Na Bíblia tem muito texto que fala sobre isso. Você que procura texto? Vamos procurar então. Aqui, vocês vão lá. 1 Tessalonicenses. Aqui vocês. Tem gente que ainda está surpresa. Está assustado. O que é isso? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Acharam, né? Acharam? 1 Tessalonicenses 4, 13. Eu vou ler, irmãos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito ao que dormem. Aqui fala dormem, dormindo. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, aqui falando, um crente morreu fisicamente, né? Quando um crente morreu fisicamente, não está usando a palavra morto. Falando o quê? Dormindo, né? Descansando. Versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu, aqui usa a palavra morreu, porque ele morreu mesmo, e ressuscitou, Jesus trará em sua companhia os que dormem, aqui usa a palavra dormindo. Então, quando Cristo, ressuscitou, ele fará o quê? Também ressuscitar os que dormindo, os que já morreram em Cristo, dormindo. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor, isto nossos vistos que ficarmos
até vinda do Senhor, de modo algum que precederemos os que dormem. Puxa a palavra de novo. Dorme. Não usa a palavra morto aqui. Dorme. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descendo dos céus, aqui é a segunda vinda, né? Os mortos, aqui fala, agora fala mortos, mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Por que usa a palavra morto aqui? O que acha? Até agora usa a palavra dormindo, agora de repente usa a palavra morto. Por quê? O que acha? Por que usa a palavra morto? Porque ressuscitar, aqui fala outra palavra, ressuscitar. Vamos, ressuscitarão. Né? Está dormindo, vai ressuscitar? Pouca palavra não é muito, né? Você dormindo, está ressuscitando. Então, para dar ênfase à palavra ressuscitarão, então, ele colocou a palavra os mortos em Cristo. Amém? Mortos em Cristo vão ressuscitar. Isso que é falando. Para colocar brilho da palavra ressurreição, aí ele colocou os mortos em Cristo. Só que a Bíblia inteira usando a palavra dormindo. Está dormindo. Está tudo bem? Tudo bem? Pastor, só tem essa palavra? Tem muita palavra. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 11. Tem muita palavra, o texto fala assim. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, aqui falando sobre a ressurreição de Lázaro. O irmão de Maria e Marta, Marta Maria, Lázaro morreu, morreu, foi enterrado, enterrado. Tudo bem, né? Vamos lá, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro, que estava enfermo, era mesmo que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Essa Maria. E mandaram, pois, a irmão de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, Lázaro está muito, muito doente. Ele está à beira de morte. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para morte, sim para a glória de Deus, a fim de que Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, quando Cristo falou assim, Maria e Marta não entendiam que sentido falando, não entendia sentido da palavra. De fato, Lázaro morreu. De fato, Lázaro morreu fisicamente. E o que aconteceu depois? Versículo 11. Isto de dia, depois acrescentou nosso amigo, Jesus falando, Aqui é Jesus falando para pessoas. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para o quê? Despertá-lo. Aqui coloca adormeceu. Significa o quê? Está dormindo. Lázaro já morreu, mas Jesus falando, está dormindo. Amém? Então, a morte de crente, não use a palavra morte. Está dormindo. Expressão correta, Deus chamou, foi para Deus, ou está descansando, ou dormindo. Essa palavra é certa. Amém? Se ele está descansando, dormindo, ele não vai acordar? Por que usa a palavra descansar? Você descansa eternamente? Descansar eternamente não é descanso. Você vai descansar eternamente, então não é descanso, está morto. Descanso quer dizer que ele vai acordar para descansar. Então, usa a palavra descanso, significa ele vai acordar, levantar. É esse sentido que usa. Amém? Então, irmãos,
Aqui tem uma palavra muito importante. Não tenha medo de morte. É isso que eu vou concluir. Crente, não tenha medo de morte. Tem medo? Porque ainda você pouca fé na palavra. Você lê a palavra, a Bíblia, todo canto da Bíblia, para crente. A morte não é questão de medo, é contrário, é festa. Não é seu marido esperando, não é esse marido não. Marido espiritual, marido eterno, Jesus Cristo. Você não tem aquele esperando o seu marido. Amém? Amém. Tem pergunta? Não tem, né? Vamos fazer uma oração, vamos terminar.